Graça e paz, irmãos. Aula número 4 sobre o estudo de batismo. Batismo nas águas. E eu quero hoje trazer uma reflexão sobre o paralelo entre o mundo natural e o espiritual. Vamos lá? Você, quando foi concebido, você é homem, é pó, feito do pó da terra. Você era uma substância informe. E aí você estava lá, dentro do ventre da sua mãe, em meio a muitas águas. E aí você foi ganhando forma. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, disse Deus. E ali você foi formado. Aí você vai lá acompanhando, né? O ultrassom, o coraçãozinho bate. Aí vão se desenvolvendo os órgãos. Aí você vai sendo formado. Aí chega o momento de você vir à existência. Você vai passar o quê? Por uma porta estreita. A porta estreita é Cristo. E aí você nasce. Aí você passou pelas águas, né? A placenta, as águas, a bexiga estoura e há um fluxo ali. Então sempre que você vê entre o natural e o espiritual passagem pelas águas, indica início de um novo tempo. Mas assim como o recém-nascido, se você pega um recém-nascido natural, um bebê, sai dele da maternidade e coloca ele no canto da sua casa e não o alimenta, e não cuida dele, e não dá cuidado, atenção, ele certamente morrerá. Ele não tem condições de sobreviver sozinho. Da mesma forma, um cristão. Quando Jesus nos dá a grande comissão, ele fala assim, ide, ele não fala assim, ide e fazeis salvos, porque salvos nós não temos condição de fazer, nós já vimos isso. Mas nós temos o quê? Condição de fazer discípulos, ensinando-os a guardar a palavra. Então, o chamado para mim e para você no batismo é simplesmente assim, olha, eu estou te conferindo, é como se Deus estivesse falando assim, estou conferindo uma vida para você. Estou te dando essa oportunidade de ser fiel no pouco, nessa uma vida. E você vai ter uma responsabilidade. Você vai ter que instruí-lo, você vai ter que acompanhá-lo, você vai, entre outras palavras, discipulá-lo. Porque a grande comissão não é fazer salvos, mas é fazer discípulos, a imagem e semelhança de Jesus. Então, quando você batiza alguém, você está iniciando essa nova pessoa em um novo tempo, mas não é um tempo qualquer. É um tempo para a eternidade. É um tempo que vai decidir se a pessoa de fato vai seguir Jesus, se ela vai obedecer aos mandamentos do Senhor, se ela vai também futuramente ser cheia do Espírito Santo e ser enviada para produzir novos discípulos. Então, não encare o batismo nas águas, como um ato sem importância. Ao contrário, ele é um dos atos iniciais da fé cristã e de extrema importância. Tem que ter ensino e tem que ter acompanhamento. Se você é um evangelista, como eu sou um evangelista, muitas vezes você fala assim, mas eu vou pregar e ganho uma vida para Jesus. Sim, se você está dentro de uma igreja e ganhou uma vida para Jesus, o pastor local, ele vai ficar incumbido, você vai entregar aquela vida ao pastor local para que ele dê prosseguimento na instrução. Mas aí você fala assim, mas eu sou um evangelista de rua como eu ganho pessoas na rua para Jesus, e aí? Como é que você vai fazer? Bom, Deus ele se encarregará de dar o crescimento, porque uma semente foi plantada. Mas se você tem a oportunidade de pregar o evangelho e discipular essa vida, aí você está cumprindo de forma completa a grande comissão do Senhor. E aí você vai receber o quê? Galardão completo. Por quê? Uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Então você pode ser chamado a acompanhar uma vida até determinado ponto. E dali em diante, outro vai dar prosseguimento nessa instrução. Mas o que eu preciso que fique claro para você, o batismo não é o fim, que muitos entendem o batismo como o fim da vida cristã. Eu batizei, fulano batizou, levei para a igreja, batizou, ponto, acabou. Não entendeu nada. O batismo, ele é o início
de uma nova vida com Cristo. E essa vida é preciosa, é maravilhosa. E quando você é bem instruído, você vai praticar as obras de Jesus e obras ainda maiores. Amém?